A paz, estamos aqui para retomar o estudo bíblico e estávamos a estudar as 7 palavras que o Senhor Jesus falou na cruz, em específico porque começamos o estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo João e, e nos distribuímos entre os evangelhos quando começaram aqui a aparecer as 7 palavras. Muito bem, hoje vamos retomar desde o versículo 25. Vamos nos distribuir 3 versículos y después vamos para a próxima palavra que está en Mateus y Marcos. Entonces, o versículo Está. 25 vai ser a irmã Paula, o 26 a, a Elda, o 27 a irmã Rebeca. Depois eu vejo do restante. Então, comecemos. 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aqui o teu filho. Ok, depois dice ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aleluia, amém. Muito bem. Vamos às perguntas e comentários. 25. E no 25, João, não é? Está-nos a dizer quem é que estava ali juntinho à cruz. E vemos aqui que estavam mulheres, não é? Que era a mãe de Jesus, Maria, estava a irmã de sua mãe, que é tia, neste caso, terrena. Estava uma, duas, três, quatro, cinco. Estavam cinco mulheres, não é? Se eu estou a contar bem. Estava mãe de Jesus, a irmã da sua mãe. Estava, mas é assim, este Maria aqui está entre duas vírgulas, não sei se. E a irmã de sua mãe, porque eu acho que a Bíblia aqui não está a dizer que a irmã da sua mãe era Maria, não é? Eu penso que Maria era uma outra mulher que lá estava e a irmã de sua mãe, Maria, pois Maria era a mulher de Clóptas e Maria Madalena estava uma, duas, três, não estavam quatro, não é? Para Estava responder, a mãe, estava a irmã, pois, diga. a irmã tem É quatro, não é? Estava a mãe, estava a irmã, estava a Maria, que era a mulher de Clópatras, e estava a Maria Madalena, estavam quatro. Eu estava a dizer cinco, mas estava a dizer mal. E é aqui, interessante, eu já ouvi um. pois, aqui Não é quatro? desculpe, me passou uma moto. Diga. Estou a dizer bem, não estou? Uma, duas, três, quatro. Primero vamos, para confirmar esto y tirar a dúvida, vamos ver los versículos Ok. de Mateus 27:55, Marcos 15:40 y Lucas 23:49. Y si ainda houver dúvidas depois disso, vamos ver o pergaminho, que aí já não deve ter confusões. Então, vamos lá. Mas é um bom exercício, porque quando a redação de um versículo não nos ajuda muito, é bom compararmos. Graças a Deus temos 4 evangelhos. Então, Amém. Nós Mateus, estamos no capítulo 19, não é? É. Sim. sim, sim, é 19, 5. 19:25. E vamos abrir Mateus 27:55. Ora, Mateus. Aqui estou em Mateus 27 e vamos ao 55. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia. Aqui diz de longe, agora vamos continuar. Longe, mas ali parecia que estava ali rentinha à cruz, não é? Sim, para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena. Então, aqui Maria Madalena, correto. Vamos, Uhum. continuemos. E Maria, mãe de Tiago e de José.
Então aí está outra Maria, A Maria, pois, e depois estava e a mãe dos filhos de a Zebedeu. mãe de Tiago de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. E agora vamos, Estavam quatro, aqui também estão quatro, não é? pois, parece que são quatro. Agora vamos ver o que diz Sim. Lucas. Lucas 23:49. 23:49, aqui. Aqui. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Ah, aqui não resolve. Vamos, então vamos abrir. Aqui está mais resumido, aqui não está tão discriminado, não é? Sim, sim. Aqui está mais resumido. Então vamos ver finalmente o eh, Marcos 15:40. Marcos 15:40. Estamos aqui no 15, sim. Agora o 40 está mais embaixo. Eh, e estavam, e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe. Olha, os outros evangelhos, incluindo este, falam que era de longe, e João está a dizer quem estava perto, mas continuemos. Entre as quais também, entre as quais também Maria Madalena, uma, e Maria, mãe de Tiago o menor, e de José, ou seja, duas, e Salomé, tres. Aqui está falando de Salomé, que na outra não é mencionada Salomé, mas pronto. As quais também o seguiam e o serviam, quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ah, ok, Aqui, Mas aqui também, de certa maneira, aí estão quatro, não é? pois, pois. Irmão Iván, yo siempre Uhum. he tenido una dúvida de quién era la mujer de Cleofas y quién era Salomé por lo menos en Mateo y en Lucas y en Marcos dice que sí estaba la mamá de Jacobo y qué, y Jacobo y Juan, o sea, la Y, mamá de ellos estaba, la y otra de, mujer. y de Tiago. A Tiago es Jacobo. Ajá, Jacobo. Tiago y Jacob, era los pescadores, que era Juan y Andrés, o era la mamá del Señor Jesús, porque dicen que los hermanos o hermanastros del Señor Jesús se llamaban Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, que es Jacobo, y también escribió Judas. Judas y Santiago eran hermanos, hermanastros, pero dicen que eran o hijos de José o después hijos de María. Ay, sí, nunca he entendido quién era Por- Salomé, quién era Cleofas y por qué no son los mismos nombres. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Muito bem. Então, para tentar confirmar mais, vamos ver o pergaminho. Aqui de João 19, versículo 25. Então, vamos lá. O bom de ter o pergaminho é que se na nossa língua as vírgulas e as separações nos dão alguma confusão às vezes, no grego pode ser que esteja mais limpo, escrito diferente, não? E aqui já nos ajuda um pouco melhor. Vamos ver. 19, 25. Mas para já parece que são mínimo quatro, porque os outros evangelhos falam de maneira diferente. Vamos ver. Aqui está. Só vou dizer como está em espanhol e já vemos o manuscrito. Estavam junto à cruz de Jesus, a mãe dele, a sua mãe, não é? E a irmã da sua mãe, ou seja, a tia, vírgula, Maria, mulher de Cleofas. Aqui também temos o mesmo problema, não é fácil compreender. Porque aí só tem uma vírgula.
só sim. tem uma vírgula, porque na nossa tradução, Maria está entre duas vírgulas e aqui só está entre uma. Aqui dá mesmo a entender que a Maria é mulher de Cleófas. Ujú. Cleófas. Cleofas, sí, o como está escrito en portugués, Cleopas, Clopas, pronto. Cleopas. Sí, y por último, María Magdalena, o sea, aquí en español parece que son tres. Mas ya para tirar toda dúvida, vamos a ver o manuscrito. Aí não pode ter engano nem erro. Só uma pergunta. Hum, Os discípulos de Emus, né? Emaús. Aham. Emus, acho que é da Ana. Um deles não era Cleópatra? Cleópatra, o nome dele? Mm, Não, Me estou a parece que no confundir. menciona. Não, Ah, não, pois até estou a confundir. Estou a confundir. mas aqui vai conferir a Elda. Hum, Não, só diz que ele No, no veio. menciona quem era, ya confirmamos aqui. No menciona. Não, Ficará no mistério, até né? estou a confundir. Emeus, não é? Acho que é assim, no Emaús. caminho de Ajá, Emaús. Eu Ah, tinha ideia que não sei porque que um deles chamava este nome, tinha que, Espera, mas espera ali. Vamos Ahí ver. la está vendo otro dos evangelios. Esperemos un poco. não, deve estar a confundir. Ah, mas a Elda está aqui a conferir só. Não, parece que não. Pois não é mencionado, mas eu acredito que Pois. de propósito o Espírito. Sim, sim, aqui Ah, está, sim? te encontrei. Respondiendo a um deles que chamava-se Cleofas. Ah, Disse, olha. tu és o único que Então não eu ainda sabias que tinha isso alguma te coisa que eu aconteceu. já tinha lido. Então era ele, era um deles, não é? Pois, Marido da mulher que está ali ao pé da cruz. Devia ser um sim, marido, não é? Porque aí diz que é o marido tem esse nome. pois. Que curioso que a mulher dele, que chama-se Maria, que talvez é a tia do Senhor Jesus, estava na cruz e Cleopas, ou Clopas, né? Encontrou o Senhor Jesus. Bom, o Senhor Jesus é que encontrou ele Pois. lá no caminho. Pois. Mas que benção. Bom, continuemos então. Vamos ver o pergaminho para esclarecer se eram três ou quatro. E estavam, olha que aqui está no tempo para quem menos. Já tínhamos dito que é um tempo bem especial. Junto da cruz, instaurou. Se alguém tem curiosidade, como se escreve, como é cruz em grego clássico, é staurou ou stauron. Uhum. Na cruz de Jesus, a mãe dele, autu, meter, uhum. E tu, a irmã da mãe dele. Ok? Até aí vamos bem. Ah, bem curioso. Aqui não tem vírgula nenhuma. ¿Qué es vírgula, Iván? ¿Qué es vírgula? Vírgula en español es coma. Ah, la coma. Ah, ok. Uhum. María, mujer de Cleofas, e Maria Madalena. Eu já estou a Mas Ah, eu ver. acho que entonces, perdón, perdón. a irmã de Maria, a irmã da mãe de Jesus é uma pessoa e Maria, casada com Cleófas, é outra pessoa, porque tem vírgula, Mas no pergaminho acho que não. Por isso eu não? copiei. Por isso eu Mas copiei tem o ver. vírgula ali, há ali uma vírgula. Vamos lá ver, esperemos, esperem aí, que eu copiei o pergaminho assim para tirar a dúvida, já para resolver de vez. Então, Aí, espera aí. Estavam junto da cruz de Jesus, a mãe dele e Ujú. a irmã Adelfe, que, que Adelfe é irmã, não é? Que Adelfe des Uhum. metros autu. E a mãe de, e a irmã da mãe de Jesus, Maria
a mulher de Cleofas. E tem vírgula. Tem Sí, vírgula. sí, Ah, sí, tem ten vírgula. vírgulas. Aquí estaba las tres. Aquí están, olha. Tem vírgula. Y Sí, María y Magdalena. ok. A Como, mulher, eu penso que, pois, entonces, también, como decía eu acho que são quatro. sí, como Sim. decía la hermana Paula y leyó el Dita, dice, estaba María, la mujer de Cleofas. Entonces, el Cleofas que se le aparece después de resucitado victorioso, o sea, estaba su mujer junto a la cruz. Sí, Es el mismo Cleofas, estaba su mujer junto a la cruz, la esposa, la mujer. sí, sí. Ah, Ah, mas só estavam as mulheres, né? sim, sim, só estavam as mulheres e depois fala de João. Mas, já por último, para tirar toda dúvida, eu vou dizer uma coisa que eu estou a suspeitar, mas já vou conferir. No grego, normalmente, quando adiciona uma pessoa a mais, sempre tem o Kai. Olha, aqui está. A mãe de Jesus está aqui. Ah, E Caio. depois tem Ah, cá Kai não tem. e depois tem outro Kai. Pois Mas, não tem. Então, a mulher é mãe de Jesus, é a irmã, não é? A pois, mulher de mas Cleófas. só para não cair no erro, vou perguntar aqui a inteligência artificial. Já voltamos porque nem reparamos que já tinha acabado o tempo da sessão, mas estamos aqui outra vez. Eu aproveitei o intervalo e já perguntei à inteligência artificial, aqui está. E para resumir, para não perder tanto tempo, o que estava a dizer é verdade. Normalmente, quando se introduz uma pessoa, se utiliza o CAI, como está aqui e aqui. Ou seja, a primeira pessoa era a mãe de Jesus, a segunda pessoa com o CAI é a tia, e a terceira é a mãe, a Maria Madalena. A Maria Madalena. Mas, Sí, só para não deixar em dúvida, porque alguém pode ficar cons- eh, disgustado, não é, desta interpretação, apesar de que faz sentido. É importante mencionar que este versículo tem essas duas interpretações. Uma, que é a que eu disse, que por causa do Kai e da gramática grega, indica que são três e que aqui só se especifica que a segunda pessoa está daqui, a Maria, esposa de Cleofas, ou Clopa, ou como seja traduzido na tua versão. Em grego é Clopa, ou Clopas, né? Mas também é aceita a interpretação onde parecem que são quatro. Por quê? Porque mesmo em grego também tem as vírgulas. Então, podem ser quatro? Sim, pode ser quatro. Podem ser a tia do Senhor Jesus, uma, e Maria, a esposa de Cleofas, outra. Sim, pode ser. As duas são aceites? Sim. E também porque não, isto não interfere com o que diz nos outros evangelhos que nós lemos. Nos outros evangelhos, aliás, aí diz que eram muitos, que não especifica quem estava perto e longe, só diz que longe estavam muitos. Nos três evangelhos diz isso. De longe estavam a haver muitos, em espécie, principalmente mulheres, mas também dá a entender que eram mais pessoas, não só mulheres, né? E só aqui em João tenta especificar quem estava mesmo perante a cruz, que aí já eram poucos. E tanto podem ser três, como podem ser quatro. Ou mais, não é? Porque nos outros evangelhos diz que eram vários. Não, aham. Então, nenhuma nem outra está errada, mas já sabem a resposta. Segundo a gramática grega, podem ser três. E segundo as vírgulas, que também estão no pergaminho grego, podem ser quatro. Então, não percam o sono por isso, mas
é interessante ter essa curiosidade, para isso estamos aqui, para ser curiosos. Mas para mí faz sentido que sejam três, porque como eran, as três chamavam-se Marias, né? Por isso diz, uma era sua mãe e a outra era a sua irmã, mas também era Maria. E depois tem a outra Maria, mas essa já é Maria Magdalena. Pois, Só hasta... para saber que uma não é a outra, né? mas não fiquem preocupados, angustiados. Podem ser É quatro? Sim. interessante, é interessante que agora a neta ouve falar, porque assim, se nós lermos assim português e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, vírgula, e a irmã de sua mãe, e a sua mãe. Depois diz, porque assim, quando não é, quando uma palavra está entre duas vírgulas, quer dizer, eu não sei explicar muito bem, mas sei que a irmã de sua mãe, porque se nós tirarmos Clopas, aqui eu para mim também faz, pode não ser assim, mas para mim também faz sentido que aqui Maria será o nome da mãe de Jesus, porque também está entre duas vírgulas. Pois, E pois, depois pois, Maria Madalena. Quer dizer que podemos não ter aqui o nome da tia de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, que a sua mãe era Maria, mulher de Cleópatras, porque depois faz vírgula e continua a dar raciocínio antes do que está escrito de Maria, que é, ele estava-se a referir, irmã de sua mãe, que é mulher de Cleópatras, e Maria, mãe de Jesus. É só para, mas eu também concordo, agora também acho que não estava a ver quatro, mas agora realmente são três. pois, Acho eu, agora pois. consigo. Mas pronto, já sabem que se algum outro irmão dizer que são quatro, também pode ser, isso não está negado. Podem ser três ou quatro. Estavam muitas, pois. Pois, Por mas, eso, pero, pero recordemos lo que dice en Marcos, no sé si en Lucas o en Mateo, pero en Marcos dice que también estaba Salomé, y no dice Madre María, y luego dice la mamá de Jacobo y de ese José, o pois, sea, Jacobo, era la mamá de José y de Jacobo, o era la mamá de Juan, o sea, no nada más estaban tres mujeres, posiblemente lo que interpretan es que como era su mamá, tenía derecho de estar cerca, cerca, cerca. Y ¿cómo se llama? En Mateo y en la otra, dice que había muchas mujeres que le siguieron desde qué, desde Jerusalén, desde Galilea, desde Betania. O sea, había, ¿cómo se llama? Como una línea, como en el templo, como en el tabernáculo, unos afuera, 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 luego otros en medio y luego otros cerca, cerca, cerca. Entonces, pero sí dice que eran muchas mujeres, o sea, la Biblia lo dice, eran muchas mujeres y posiblemente sus esposos y sus hijitos. Y también los otros que lo querían, por ejemplo, puede ser que estuviera José de Arimatea y Nicodemo, porque ellos son los que piden el cuerpo. La Biblia no lo dice, ¿no? Pero sí, de lejos estaban muchas mujeres, tal vez sus esposos y sus hijos, sus niños, pero cerquita, cerquita de la cruz, al pie de la cruz, y era su mamá, la que lo crió, el vaso que Dios usó, María Magdalena, y aquí dice en Marcos que estaba también Salomé, y que estaba María, la madre de Jacobo y José, es otra, y ¿cómo se llama? Y la mujer de Cleofas es otra, o a menos que la mujer de Cleofas también sea la mamá de Jacobo y de José. Fíjense, ¿eh? A mí siempre yo he tenido duda, pues cuántas, por lo menos tres, cuatro mujeres estaban ahí. pois. Aqui o que Mas eu é engraçado que Salomé, é, não sei se veem como é que é, o Teixoza, eu não vejo, mas por acaso vi uma parte em que a mãe de Tiago e de João chama Salomé. aqui está. E ele está, não é? Quer dizer, está.
É bíblico, não é? Está lá, e realmente a mãe deles chama Salomé, não é? E deve estar na Bíblia também, não? Pois, eu a que eu aprendi, eu aprendi muito, nunca tinha pensado nisso, que é ¿Sí? bem curioso, que a esposa de Cleofas, ou Clopas, estava na cruz, à beira da cruz, que chamava-se Maria, e que, eh, segundo o que vemos nosotros evangelios, parece que é a mãe de Tiago e de José, que é outro Tiago e outro José, mas também a mãe dele é Maria. Muitos Marias. E também os filhos de Zebedeu tinham uma mãe que era também Maria, que curioso. E Había que, Era muchas más. Salomé. sim, e, que, Era popular. e Os também filhos de Salomé, Zebedeus, a mãe era Salomé, que pois, era dos Sí, filhos de Zebedeu, não é? Que é o Tiago e é o João. sim, e o mais provável é que a, a Maria tinha outro nome que era Salomé, parece, não é? É bem curioso, Ah, nunca pensei nisso, mas quando sí, sí, comparamos livros diferentes da Bíblia, encontramos que alguns personagens bíblicos tinham mais do que um nome. sí, É interessante. sí, Eu sí. aprendo isso deste versículo. Sauro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si pudieran encontrar ese versículo que dice la hermana, que dice que también Salomé puede ser la hija de Juan y Andrés, los pescadores, los primeros que llamó. No sé, ¿eh? Yo no Sim. sé, ¿eh? Já voltou. quando, Uhum. quando, qua- quando Jesus, quando a mãe de Tiago e de João pede a Jesus, né, para se sentar, que os discípulos não ficaram muito contentes porque ela queria que ele desse glória aos filhos, não é? Não diz o nome da mãe deles, porque fala na mãe deles, não é? Que é a mãe de João e de Tiago, que vai pedir a Jesus para os colocar à direita dele, mas é capaz de não dizer o nome dela. Deve dizer só a mãe de Tiago e de João. Vamos procurar o Não deve versículo. dizer o nome. Pensa ali. Mas está a ver qual é o discípulo, o versículo que eu quero dizer, não é? Que é Sim, quando sim. eles pedem que os discípulos nem ficaram muito contentes e Jesus também a repreendeu, porque no fundo ela não sabia aquilo que estava a pedir. Vamos procurar aqui. Eh, vou por aqui. Eu Versículo onde se menciona a mãe de, dos filhos de Zebedeu. De Zebedeu. Vamos ver lá. É este que tínhamos lido, mas também diz Mateus 20:20. Maria. Vamos lá, Mateus 20:20, que ela diz que é Maria. Então vamos abrir o Ah, versículo. não, aqui no resumo que tem. Ah, diz a mãe dos filhos de Zebedeus, não diz o nome dela. Hum, Pois. Embora se... Ah, Mas pronto. É algo curioso. Até fiquei a pensar que não só os irmãos de Jesus seguiam ele, e não parece que talvez os primos dele também. podia ser, né? A católica é a que diz que é primo, não é? Já sabemos que a tia dele seguia ele. E agora sabemos que talvez também alguns primos de Jesus seguiam ele também. E o próprio tio, que era Cleofas, ou Clopas. Muito bem, aprendemos muito hoje, até fiquei a pensar que curiosidade. Graças a Deus, que bonito. Vamos para o gloria a Dios. versículo Amém. 26. Ah, sou eu. Diz que estava ali a mãe do Senhor Jesus. E aqui já tínhamos dito que quando o João fala de ele próprio, diz que é o discípulo a quem Jesus amava, né? E pronto, tá bem? Ele tinha essa
certeza. essa certeza de que Jesus amava ele, e ele escreve assim. Eh, e como o Senhor Jesus sabia, né, que pronto, ele tinha outros irmãos. Na Bíblia diz que ele tinha outros irmãos, e nós sabemos que ele tinha outros irmãos, mas acredito que na altura eles ainda não, pronto, não eram salvos, não acreditavam que Jesus era mesmo o Filho de Deus, ou até nem moravam com ela, sei lá, não? E o João que estava ali e que, pronto, era como um irmão para o Senhor Jesus, ele ia tomar conta da mãe do Jesus do jeito que ela precisava, não? Então, por isso fala para ela, mesmo, pronto, estava ali pendurado, para ela saber que não ia ficar sozinha, que capaz que era parte do motivo, né, dele estar triste, saber que ia perder um filho, mas na verdade o Senhor Jesus diz que não, que ela tinha ali um filho, que ela podia cuidar dele e depois já fala o contrário. Pois, olha que também eu fiquei a pensar nisso. Porque se o Senhor Jesus, bom, não somente o Senhor Jesus, sim, sino toda a cultura de Israel, dos judeus, era que cuidar dos pais, eh, e Maria tinha outros filhos, que inclusive depois, dois filhos de Maria escrevem cartas no Novo Testamento, que Tiago e Judas, né? Apesar disso, o Senhor Jesus encomenda este trabalho, esta responsabilidade a João. E, e até eu olho isto para algo mais curioso, como, bom, um dia vamos saber assim ao pormenor e com toda a certeza do mundo, mas isto também nos ensina como é verdade e é real que não somos família, porque João não era filho de Maria. Não compartilhavam sangue, né? Mas aqui a declaração do Senhor Jesus é uma verdade, né? E quando Deus fala algo, é real. Porque aqui diz, mulher, eis aí o teu filho. Então, quem declarou isso é o Senhor Jesus, e a partir desse dia, realmente era algo verdadeiro. E, e de isso nós Sí. temos que aprender, que nós, como irmãos, eh, no sangue do Senhor Jesus, também somos família, porque se o próprio Deus já declara que esta união espiritual nos faz realmente família, então não há motivo para duvidar disso. Aqui é um exemplo claro para dizer que nós não estamos sós, temos família espiritual, assim como aqui o Senhor Jesus declara isto, porque Ele sim tem este poder para declarar e para fazer isto verdade. E não vou dar mais detalhes porque falaria de outros versículos, mas eu acho isto muito surpreendente. Também concordo com o que a Elda fala, que o Senhor Jesus é perfeito, é Deus, não é? E então, sempre as escolhas de Deus são superiores às nossas. As decisões que Deus toma são superiores, são perfeitas. E quando nós deixamos que Ele escolha hum, coisas para nós, ao invés de nós próprios escolher, que seja Deus que escolha, que decida, apesar do que nós podemos querer ou pensar, e sempre vai ser perfeito. Amén. Então, aqui, talvez, assim, a lógica normal seria que Maria queria que um filho dela, na carne, cuidasse dela. É o normal de uma mãe, não é? Pensar, o meu filho que me cuide. Mas aqui o Senhor Jesus decide no lugar dela e decide com perfeição, não é? Não vai ser o teu filho na carne, vai ser o teu irmão no espírito.
e agora vai ser o teu filho. Ou seja, ele torna-se a tua família agora e é mais importante do que tu podias pensar, não é? É uma decisão mais perfeita, totalmente perfeita, não é? Absoluta. E nós temos que também ser assim, nós só podemos querer uma coisa, esperar uma coisa, pensar que algo é melhor para nós, mas se deixamos que Deus escolha e perguntamos para Ele o que Ele quer, Ele pode nos dar uma resposta assim de diferente, não é? Eu posso pensar que o melhor para mim é que me cuide meu filho. Mas se Deus está a dizer, olha, eis aí o teu filho, ou seja, outro, né, que seja teu irmão na fé. E pronto, essa é a decisão absoluta. E aqui nem João reclamou, nem Maria. Ninguém reclamou, nem discutiu, nem nada. Aceitaram logo. Assim nós deveríamos de ser, né? Tipo, um exemplo mais prático. Eu quero ter tal trabalho, morar em tal lugar, comprar uma casa deste jeito, ter um carro desta marca, porque eu quero e acho que é o melhor para mim. Mas que Deus te diga, não, tu tens que ir e para outro país, de outra língua, vais trabalhar de outra coisa que nem sabes e, e vais ter um carro velho e No va a estar carro, ¿no? ou não vais ter carro ou teu apartamento vai ser pequenino O no va a estar apartamento. ou nem vais ter. E, e sim, para nós pode ser loucura e difícil aceitar. O problema é que, como filhos de Deus, às vezes somos rebeldes, porque aí Deus já nos indica o que Ele quer para nós. E nós, não, eu vou orar, porque de certeza Deus quer que eu seja feliz, que eu tenha o melhor. Deus quer o melhor para mim. Eu vou orar e vou receber, e não sei quantas. Mas se Deus já disse. E não queres aceitar nem obedecer nem nada, e ao final fazes a tua própria vontade e Deus queria algo melhor para ti, como aqui é o caso. O bom é que eles obedeceram, nem reclamaram, foi automático. Mas conosco não acontece. E é muito comum entre filhos de Deus ver este tipo de situações. E o pior ainda, que eu já vejo cada dia mais. Os crentes, os filhos de Deus, já nem consultamos a Deus, nem queremos ouvir Ele, nem passa pela nossa cabeça saber que é o que quer Deus para mim. Já simplesmente eu faço. E Deus vai me abençoar de qualquer jeito. São coisas para refletir, né? E aqui era algo muito profundo e muito importante, né? Quem ia ser o filho de Maria e quem ia cuidar dela. E toda essa situação é muito, muito sério e muito importante. E mesmo assim eles aceitaram. E pronto, é coisas para nós refletirmos e tomar mais em conta Deus nas decisões da vida, não? Em todas, né? Muito bem, é isso. Iván, Vamos para o Iván, 26. perdón. Aquí encontré un versículo, si lo pones en portugués, es Marcos 1, del uno al 5, del 1 al 4. Espera ahí. Fíjate, ahí está interesante todo esto que cuando buscamos en la palabra de Dios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los pasajes paralelos de la unicidad o la perfección de los evangelios y ¿Cuál cada capítulo? 6 del 1 al 4. Ah, 6. Es que tienes dito un. Por eso yo no No, estaba a no, ver, espera ahí, ya meto. Marcos Disculpe. 6 del 1 al 4. Sí, sí, aquí está. Marcos 6. Aquí. Fíjate, ¿qué dice? Entonces, comiencen a leer. ¿Qué dice? E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao No, encontro. no, no. No es Marcos. Marcos 6. Sim, estou no 5. Sim, desculpe, eu errei. Agora sim, Sí, sí. Los Gadarenos no. Ajá. aqui está. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas?
E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco, estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aí? Mas Jesús, Ok. síguele. Mas E Jesús les Jesus decía, lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não, síguele hasta el 6. e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Sí. Entonces, la Virgen María era virgen, era un adolescente. Entonces, era el Hijo de Dios, el ángel Gabriel le dice, este será un ser santo, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo, y el poder del Espíritu Santo te cubrirá y será concebido por el Espíritu Santo. Entonces se cree, los estudiosos del primer siglo, que el que era viudo era José y que estos eran hermanastros de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Tiago, Jacobo, José, y dice otro, Simón, y luego dice sus hermanas, tenía hermanas mujeres, o sea, de hijos de José el carpintero. Y ¿por qué? Solamente Dios sabe por qué, pero me hace reflexionar. Juan escribe un evangelio, Joao, escribe un evangelio, 3 cartas que ya vimos y Apocalipsis. Juan fue creciendo, primero discípulo, luego apóstol y luego ya fue teólogo y profeta. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Dice, entonces, al que Jesús amaba, se recostó junto a su pecho. Entonces, los teólogos, escritores, cristianos evangélicos bíblicos, los escritores de aquí de los evangelios, que hay muchos libros en el mundo de los cristianos evangélicos, de las librerías cristianas, dicen que cuando se recarga en su pecho, dice, ¿por qué se recargó en su pecho? Entonces empiezan a reflexionar sin querer hacer cuentos, fantasías, eso no, sino ¿por qué se recuesta en su pecho? Y dice, este es el discípulo al cual Jesús amaba. Y dice, pregúntale quién le va a traicionar ahí en la cena del pan y el vino cuando celebran la Pascua. Entonces ahí refiere Juan, este es el discípulo al cual Jesús amaba, porque él está narrando los hechos como sucedieron, como él los vio. Cada evangelista lo vio diferente porque el Espíritu Santo los capacita, les da sabiduría, los santifica. Hablaron y escribieron las Sagradas Escrituras siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que no vio uno, lo que no vio Juan, lo vio Mateo, y lo que no vio Mateo, lo vio Lucas, y lo que no vio Lucas, lo vio Marcos. Pero en algunos sí coinciden los pasajes paralelos. También, ¿por qué se lo encomienda? Porque Jesús lo amaba mucho y es un apóstol, discípulo, profeta y teólogo que siempre está hablando del amor. O sea, toda la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo, es cristocéntrica. Agosto, septiembre, mes de la Biblia, hay que escudriñarla como estamos haciendo ahorita. Aleluya, gloria a Dios. Pero Juan enfatiza el texto áureo, el texto resumen de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Luego, primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Por qué le encomienda a su mamá? Porque era un discípulo lleno de amor. Y los padres hay que amar a nuestros hijos, respetarlos, dice, y exhortarlos con disciplina del Señor, con sabiduría, con amor, consejos del Señor Jesucristo, que es admirable consejero, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y también, hijos, obedecer a vuestros padres,
porque esto le agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien y seas de larga vida. El primer mandamiento con promesa, porque eso le encomienda. También aquí lo que le leíamos en Marcos, porque toda su familia de María y de José y los hijastros no creían en el Señor Jesucristo. Y entonces dicen Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué vio nuestro Señor Jesucristo en Juan? Que era un discípulo lleno de amor, que se le acercó al pecho, que lo abrazó, que lo apapachó, que le encomienda su tesoro más grande era su madre y que ya era viuda, según lo que dicen los historiadores, ya María era viuda porque se casó con José que ya era grande y tenía hijastros. Entonces, también, ¿qué vio el Señor Jesucristo? Que toda la familia de José, José el carpintero y de María, eran incrédulos, eran malos, dudaban, lo corrían, lo tentaban, y después te oímos, y dice, no hay profeta en su propia tierra, en su propia familia, no hay, o sea, la familia no le creía. Cuando nosotros, pastor evangelista misionero, el hermano, la hermana, cristianos evangélicos, cuando no nos creen nuestros parientes, cuando no nos cree la familia, entonces dice Iván, el hermano Iván, pastor Iván, maestro Iván, profesor Iván, dice, entonces Dios nos ha dado la familia de la fe, los domésticos en la fe, la familia de Dios, aleluya. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar, para estudiar, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿qué vio el Señor Jesucristo en Juan? Que tenía fe, que creía, pero es un discípulo que en toda la palabra de Dios, Juan, tres cartas de Juan, Apocalipsis y Juan, el Evangelio, aparte de los yo soy, la teología, la parte divina del Señor Jesucristo, escribe del amor de Dios, siempre está escribiendo. Y veía que los parientes de José, el carpintero, y de María, sus parientes, no creían, no creían. Entonces dijo, pues voy a ir con quien me ama, con quien me cree, con quien me respeta, con quien tiene cuidado, con quien es diligente, con quien es detallista. Juan y Lucas y Mateo y Marcos, muy detallistas en ciertas cosas que el Espíritu Santo les abre los ojos del entendimiento, la sabiduría, ciencia de Dios, y escriben cosas muy particulares del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí, hasta aí. Glória a Deus. Muito bem. Então, aqui a irmã Rebeca já fez uma comparação, não é? Uma explicação e argumentou por que o Senhor Jesus escolheu eh, bom, declarou que a partir desse momento, João era filho de Maria e Maria era a mãe de João. Como dice aquí, desde ese momento este discípulo recibió a María en casa. Y aquí a irmã Rebeca también argumenta como depois mudou a situação, não é? Mas como sempre se mostrou a família do Senhor Jesus, menos a mãe dele, não é? E o próprio pai, quando estava vivo, que o restante da família do Senhor Jesus não acreditava nele, sempre criticavam, sempre ignoravam, faziam pouco dele, colocavam em causa tudo o que o Senhor Jesus fazia. Já depois mudou, porque já vemos que a evidência, não é? Que a tia estava ali na cruz, que o tio também. Vemos que Tiago e Judas escreveram cartas do Novo Testamento, como depois mudou, mas aqui a irmã Rebeca fez uma boa comparação. Mesmo que nossa família nos abandone, nós temos família em Cristo. E aqui está a declaração. O Senhor Jesus não brinca com isto. Somos família. E este é um bom exemplo direto de como o Senhor Jesus ensina isto. Muito bem. Faltam 4 minutos. Só vou dar uma breve explicação aqui da próxima palavra na cruz, que é uma explicação. Vou dar tipo a introdução e para a semana podemos argumentar sobre isto.
e capaz que até treinamos isto, não é? Mas a próxima palavra na cruz está em Mateus e em Marcos, que é a mesma. Só Sí, que um sí. pequeno detalhe. Eu vou ler aqui diz. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E agora vamos ver em Marcos como está escrito. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, Ey, lema sabachthani. Maratón. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui um pequeno Ujú. detalhe só que eu vou comentar e já com isso acabamos, é que sempre fiquei na dúvida, não é? Porque aqui em Mateus fala Eli, lema sabachthani, Eli, Eli. E aqui em Marcos está Eloi, 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 Eloi. Y lema sabachthani, lema sabachthani. ¿Por qué esa pequeña diferencia, no? A resposta, e já dou para concluir, é que Mateus escreve mais focado para o povo de Israel, os judeus. E até por isso a maneira que escreve todo o evangelho. Marcos, Marcos não. Marcos escreve focado para o povo todo dessa região. E como já temos comentado, eles, judeus e não judeus, falavam principalmente eh, eh, estou a esquecer a língua. Não. Aramaico. Arameo, Isso, aramaico. aramaico, É que em arameo, português é arameo. diferente. Em espanhol chama-se arameu, em espanhol, em português é aramaico. Mas pronto, aqui Marcos, ele se foca para todo o povo que está nessa região, seja judeu ou não, ou estrangeiro, ou comerciante, o que for. Não interessa se não era judeu. Essa é a diferença. Mateus é mais particular, específico para o povo de Israel, os judeus, Eli, Eli, e Marcos era um evangelho, e assim o Espírito Santo guia, que era para todo aquele que estava próximo, que estava nessa região. E esse é o foco. Claro que Lucas, ele que já sabia o grego e muitas outras coisas, porque era médico, ele faz outro foco, e João também. Pronto, essa é a explicação de Eli e Eloi, já sabem. Eloi é Sí, aramaico, Eli é hebraico. Muito sí, bem, sí. com isso terminamos por hoje. Aleluya, Depois gloria a vamos comentar Dios. sobre esse versículo. A paz Boa do Senhor, um semana, paz, abraço. Senhor, Mano. abraço, paz. Paz, aleluya, gloria a Dios. Dios abençoe você muito.